Bom dia, pessoal. Essa é uma aula muito importante, né? Uma aula sobre como calcular a frequência, a zona-alvo de treinamento. Para começar, vocês precisam aferir a frequência cardíaca de repouso. É um dado que vocês vão precisar para poder fazer os cálculos. Eu já fiz todo o cálculo aqui, eu vou explicar para vocês como é que eu realizei cada fórmula dessa aqui para a gente encontrar a zona de treinamento. Para calcular, para achar a frequência cardíaca de repouso, vocês podem usar um aparelho como esse, um aparelho de aferir a pressão. Fica ali por 5 minutos sentado ou na posição deitada, coloca o aparelho e vai fazer a aferição, vê o número da pulsação e coloca. E também tem uma aula específica no curso onde eu ensino a calcular, aferir a frequência cardíaca de repouso na artéria radial e na carótida. Também vocês podem ver essa aula para vocês conseguirem capturar a frequência cardíaca de repouso, porque vocês vão precisar utilizar para poder fazer o cálculo da zona-alvo de treino. O cálculo da zona-alvo de treino é sempre aquela ideia de que a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo, porque existem percentuais para o treinamento cardiovascular com determinados objetivos específicos, e se a gente não conseguir calcular isso, a gente pode estar treinando acima ou abaixo do que a gente precisa para o objetivo que a gente quer. Então, vou pegar a minha idade como exemplo, vou pegar as minhas características como exemplo para poder explicar para vocês. Então, vamos lá. Como calcular a zona-alvo de treino? Existe uma fórmula bem simples. Existem outras fórmulas, mas eu gosto de trabalhar com essa porque ela é de mais fácil entendimento. Algumas pessoas podem dizer que o nível de acuidade dela não é tão grande, mas é uma fórmula boa, garantida, principalmente quando a gente coloca o desvio padrão. Então a fórmula é a seguinte: 220 menos a idade. Então, como eu estou dando o exemplo a minha idade, eu pego 220 menos 40 anos, que é a idade que eu tenho. 220 menos 40, a gente tem 180. Aí a gente vai aplicar o desvio padrão, que é uma margem de segurança. Aí a gente coloca 12 pontos de batimento para cima, 12 BPM para baixo. Então eu vou pegar e somar ao 180 e também retirar 12 do 180. 180 mais 12, nós temos o limite superior, 192 batimentos por minuto, e 180 menos 12, nós temos 168 batimentos por minuto. Nós encontramos aí a primeira parte, né, que é a nossa frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade, e tiramos o desvio padrão. Então aí agora a gente vai pegar a frequência de reserva, que é outro ponto bem importante. O que é que significa a frequência de reserva? Nós vamos tirar a nossa frequência de repouso daquela frequência máxima que a gente achou com o desvio padrão. Aí nós vamos trabalhar primeiro com o limite inferior, 168 batimentos. Qual é a frequência de repouso que eu ensinei vocês a coletarem? A minha, no meu caso, foi 73 batimentos por minuto. Então eu vou pegar, tirar essa frequência de reserva, tirando a frequência de repouso. 168, que é o limite inferior aqui, que eu tirei da frequência máxima, menos o 73, vai dar 95 batimentos por minuto. E o limite superior, 192, que é o 180 somado os 12 do desvio padrão, menos a minha frequência de repouso, que foi 73. E aí deu 119. Então, a minha frequência cardíaca de reserva, o limite superior, 95 BPM, e o limite superior 119 BPM. Aqui a gente conseguiu terminar agora a segunda etapa. Vamos para a terceira etapa, que é de fato onde a gente vai conseguir achar a zona-alvo de frequência cardíaca para a gente treinar. Vamos lá. Como é que eu acho a zona de treino? Eu pego a frequência cardíaca de reserva, que foi essa que eu calculei no segundo passo, o passo 2, vou multiplicar pela intensidade, o percentual da intensidade, e aí eu disse numa aula específica do curso quais são as intensidades: 40, 50, 50, 60, 60 a 80, 80, 90, 90 a 100. Cada uma delas direciona o treinamento cardiovascular para um determinado objetivo. Eu escolhi aqui 50%. 50% é aquela zona onde a gente se enquadra num treinamento moderado, é um treinamento de quando a gente consegue colocar uma longa duração, onde a gente começa a ensinar o corpo a queimar mais gordura, trabalha na via lipolítica, e aí a gente também aumenta a erisina, aumenta a adiponectina, quebra um pouco a resistência à insulina. São todas essas características que a gente aplica quando a gente está trabalhando a 50% da nossa intensidade máxima. E aí o que é que eu faço? Eu pego a frequência cardíaca de reserva, multiplico pelo percentual da intensidade, que no caso nosso aqui vai ser 50%, que eu escolhi para mim 50%, mais a frequência de repouso. Se no segundo passo eu tirei a frequência de repouso para achar a frequência cardíaca de reserva, aqui no final eu vou acrescentar de novo essa frequência de repouso. Então vamos lá. Limite inferior deu 95 da frequência de reserva, eu trago ele para cá.
multiplico pela intensidade que eu quero, que é 50%, ou seja, 95 vezes 50% deu 47, mais os 73, que é a frequência de repouso. Aí, somando dá 120 BPMs. Então, já consegui achar o limite inferior do meu treinamento. Vamos para o limite superior agora. Limite superior, 119, que foi o que eu calculei no segundo passo, vezes a intensidade, que é a mesma, que é 50%, que eu escolhi aqui, igual, então, 119 vezes 0,5 dá 59 BPMs, mais a minha frequência de repouso, que é 73. Somando 59 mais 73, 132, então achei o limite superior do meu batimento cardíaco. E aí, então, minha zona-alvo a 50% fica de 120 a 132 BPMs. Ou seja, se eu estiver treinando com um monitor cardíaco, eu vou lá na esteira, ou na bicicleta, ou caminhando na praça, ou em qualquer canto que eu esteja fazendo cardio, eu olho no relógio e vejo se meu coração está batendo de 120 a 132, e isso corresponde a um esforço de 50% da minha frequência cardíaca máxima. Eu vou estar dentro daquelas características que eu falei que o treinamento cardiorrespiratório vai realizar no nosso corpo. Vamos lá! Se eu não tenho relógio, o que é que eu posso fazer? Caminho por 10 minutos, na hora que der os 10 minutos eu vejo no relógio, dou uma paradinha e vou aferir na artéria radial ou na carótida. E aí consigo aferir ali, contar quantos batimentos deu e eu multiplico por 4. E vejo se meu coração está batendo de 120 a 132. Lembrando que isso é o exemplo meu. 220 menos a minha idade, 180, que eu tenho 40 anos. Achei o desvio padrão. Minha frequência cardíaca de repouso deu uma, mas aí das outras pessoas vai variar. E isso depende muito do estado que você está, o nível de condicionamento que você está. Aí eu aplico a intensidade que foi 50%. Se eu colocasse uma intensidade de 70%, por exemplo, que é para condicionamento físico, esses valores aqui eles iam ser alterados. Logicamente que a frequência cardíaca ia subir um pouco mais, eu iria trabalhar na intensidade mais acima. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou com dúvida, volte essa aula com calma, analise cada ponto, porque treinar na zona-alvo é o que vai fazer o grande diferencial para você conseguir ter o resultado. Porque o corpo ele se adapta àquilo que você dá de estímulo. Se você fica toda hora variando esse estímulo, ele não vai conseguir se adaptar e você não vai ter resposta nenhuma. É aí que acontece muito dos erros que as pessoas fazem ao praticar exercício físico. Então, valeu, muito obrigado. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, volta à aula, repete e começa a aplicar.